Essa é uma atividade curricular de extensão, a disciplina Análise de Regressão. Meu nome é Átila Amorim dos Santos, eu sou do curso de Engenharia Florestal da UFAC e o tema que eu escolhi foi Análise de Regressão. Os conteúdos da SEX é correlação, análise de regressão, tipos de regressão, regressão linear simples, análise de variância na regressão e exercício prático. Correlação. Na correlação, no campo da matemática e estatística, a correlação refere-se à proporcionalidade e a relação linear que existe entre variáveis diferentes. Se os valores de uma variável são sistematicamente modificados em relação aos valores de outra, diz-se que as duas variáveis estão correlacionadas. Suponhamos uma variável r e uma variável s. À medida que os valores de r aumentam, os valores de s aumentam. Da mesma forma, quando os valores de s aumentam, os valores de r aumentam. Há então correlação entre essas variáveis, r e s. Pode-se notar que a correlação é a medida que é registrada de dependência entre diferentes variáveis. O grau de correlação pode ser medido pelos chamados coeficientes de correlação. Uma das grandes contribuições da estatística para ampliar o entendimento humano sobre os fenômenos observados é a capacidade de medir a relação entre diferentes variáveis. Os coeficientes de correlação auxiliam os pesquisadores a mensurar essa relação. Análise de regressão. A análise de regressão tem sido usada em ênfase na solução de grande parte dos problemas florestais, especialmente quando se pretende obter estimativas de parâmetros de da floresta utilizando-se relações biométricas, que possibilitam obter valores estimados de forma indireta por meio de equações de regressão. Existem muitos problemas florestais que são selecionados com o objetivo de reduzir tempo de custo na coleta de dados utilizados de regressão, que é capaz de permitir estimativas com boa precisão e eficiência. Para este mesmo propósito, é realizada modelagem de regressão linear, que se constitui num procedimento estatístico para ajustar um modelo matemático qualquer, que envolve várias variáveis que se relacionam mutuamente. Para isso, avaliar-se a equação ajustada, utilizando vários testes estatísticos, permite-se conseguir uma equação com a melhor precisão possível. A escolha das variáveis para o modelo de regressão deve ser feita a partir da correlação existente entre as mesmas. Assim, a variável independente é equacionada como função das variáveis correlacionadas e a precisão das estimativas de modelo depende do grau de associação entre as variáveis. O modelo matemático y, variável independente, é igual a coeficiente do modelo e o x é independente, é uma variável dependente. A mais comum aplicação de regressão visa os seguintes objetivos: determinar uma função matemática que possibilite descrever a relação entre a variável independente e uma ou mais variáveis independentes. Testar a hipótese sobre a relação entre variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. A regressão pode ser classificada em linear ou não linear, sendo que as lineares podem ser simples ou múltiplas. Os tipos de regressão e usos diversos. Tipo de regressão. Tem a regressão linear simples, regressão linear múltipla, regressão quadrática, regressão múltipla stepwise, regressão logística, regressão GWR, regressão não linear, regressão polinomial, regressão por componentes principais, regressão na estatística experimental, regressão vetorial de suporte e regressão Haddon Forest. Tipo de regressão. Regressão linear. A regressão linear constitui-se de recurso estatístico da maior importância biométrica, pois permite explicar as relações existentes entre variáveis dendrométricas, como o diâmetro, altura, volume, área basal, idade e etc. Uma regressão linear apresenta a seguinte característica: o ponto médio situa-se sobre a linha de regressão P é a média de x e y. A soma dos desvios de regressão é nula, ou seja, o somatório de x e y é igual a zero. A soma dos quadrados dos desvios é mínima, ou seja,
O somatório de x e y é igual ao mínimo. Todas as equações lineares podem ser solucionadas pelo método dos mínimos quadrados ordinários. Uma regressão é dita linear quando os coeficientes da equação apresentam-se da forma aditiva ou subtrativa e elevado ao expoente unitário, onde B0 é o intercepto mais o coeficiente angular B1. Regressão linear simples. Uma regressão é dita linear simples quando no modelo a variável independente é explicada por uma única variável independente. Aqui é um exemplo de regressão linear simples. Regressão linear múltipla. Uma regressão é dita linear múltipla quando no modelo a variável independente é explicada por duas ou mais variáveis independentes, onde aqui temos mais de uma. Análise de variância de regressão. A análise de variância constitui-se no procedimento estatístico básico mais usado em todas as situações de análise de dados. Na prática, são usadas rotinas computacionais, onde vários métodos e testes hipóteses podem ser implementados. A regressão. Variável independente y. Este é o item sendo medido que teoricamente é afetado pelas variáveis independentes. Variável independente x são itens que estão sendo medidos que podem ter efeito na variável independente. Uma hipótese nula, H0, é quando não há diferença entre os grupos ou medidas. Dependendo do resultado do teste ANOVA, a hipótese nula será aceita ou rejeitada. Uma hipótese alternativa H1, quando teoricamente pensamos que existe uma diferença entre grupos e medidas. A análise visa fundamentalmente verificar se existe diferença significativa entre as medidas e se os fatores exercem influência em alguma variável dependente. Para verificar a adequação do modelo de regressão aos dados, algumas técnicas podem ser utilizadas. A análise de variância da regressão é uma das técnicas mais usadas. Assim, podemos analisar a adequação do modelo pela nova da regressão, a qual geralmente é apresentada como na tabela abaixo. Aqui temos o fonte de variação, grau de liberdade, somatório do quadrado médio, o teste F e a propriedade do teste F, o p-valor, onde o número de variáveis independentes ou o número de coeficientes a ser ajustados a menos 1. Caso o p-valor seja inferior ao nível de significância estabelecido 5%, então consideramos a regressão como significativa. O quadrado de regressão e o quadrado de resíduo sendo estimativas diferentes dos mesmos parâmetros, eles não deveriam diferir, não ser por acaso. Para compará-las, usamos o teste F. A soma de quadrado, SQ, soma de quadrado total é igual ao somatório de valor da observação da variável y menos a média da variável y elevado a 2. Soma de quadrado regressão é o somatório do valor estimado pelo modelo da variável y menos a média de variável y elevado a 2. Soma de quadrado de resíduo é o valor da observação da variável y menos o valor estimado pelo modelo da variável y elevado a 2. Quadrado médio QM é a soma de quadrado de regressão dividido para o grau de liberdade. O quadrado médio QM para a regressão é a estimativa da variância da mesma forma que o quadrado médio QM do resíduo. A variância, assim como o desvio padrão, é uma das medidas de dispersão que mostra o comportamento dos dados de uma amostra em relação à medida central. Conteúdo da ASEX: correlação, análise de regressão, tipo de regressão, análise de variância na regressão. Bom, agora vamos fazer um exercício prático. Dando continuidade na aula, agora vamos calcular a análise de regressão. Eu já abri o arquivo que está disponível na descrição do vídeo para vocês. E agora vamos começar. Aqui na coluna A, nós temos a identificação do número de amostras, que nós temos 10 amostras. Na coluna B, o valor médio da variável x independente. E na coluna C, a variável y dependente. Vamos vir aqui em dados.
Vamos em estatística, em regressão, e vai abrir nesse quadradinho aqui, onde vamos selecionar os dados da variável x. E selecionar aqui até aqui embaixo. Vamos expandir e vamos achar o intervalo da variável independente y. Selecionar até aqui embaixo. Expandir novamente. Vamos selecionar ambos os intervalos x e y, possuem rótulos. E vamos aqui em resultados pares, vamos selecionar uma coluna para achar os resultados. E agora é só apertar em OK. Bom, portanto, nosso foco vai ser aqui na análise de variância. Nosso quadro de análise de variância, onde nós temos o grau de liberdade, a soma de quadrados, o quadrado médio, o valor de teste f calculado e a significância f, que é a probabilidade do teste f. Como nós temos um valor exponencial negativo, menor do que o nível de significância adotado, que é 0,05, nossa análise de regressão ela existe. Bom, temos também aqui nossos coeficientes, onde a interceptação é o beta 0 e a variável x é o beta 1. Temos nossos coeficientes aqui, onde a partir dos coeficientes ajustados, já temos os coeficientes e agora podemos aplicar nossos dados.